noite a todos. Me chamo Pedro Henrique Farias e o que estarei contando a esse canal é algo que perturbou a minha vida por muito tempo. Eu e minha família sempre tivemos uma vida tranquila, nada diferente de outras famílias. Meu pai todas as manhãs arrumava suas coisas e garrava a estrada, destino ao seu trabalho. E minha mãe era dona de casa, sempre muito cuidadosa, comigo e meus irmãos. Como disse, nossa vida era tranquila, mas nem sempre foi assim. Certo fim de tarde, depois de fazer o caminho da escola até a nossa casa, tão logo entrei, vi meu pai e minha mãe assentados no sofá da sala. Estavam conversando. Minha mãe parecia um tanto surpresa e ao mesmo tempo assustada. Ver meu pai àquele horário em casa não era comum, pois geralmente ele chegava do trabalho quando era próximo às 8 da noite. Foi então que eles me chamaram e meu pai pediu para que eu me assentasse e começou a me explicar que teríamos que nos mudar. Ele falava que a empresa que trabalha estava terminando de montar alguns equipamentos em outra cidade e tão logo isso acontecesse, teríamos que nos mudar para essa cidade. Minha família acreditava que o fato de meu pai se tornar o responsável por essa empresa poderia trazer benefícios à nossa família, e isso também poderia vir a facilitar as nossas vidas. Mas foi totalmente ao contrário de tudo o que pensávamos. Depois de fazermos uma viagem muito longa, chegamos a tal casa que a empresa tinha alocado para nós. De início, a primeira coisa que vimos é que teríamos muito trabalho a fazer. O mato que tomava conta de todo o terreno fazia com que boa parte da casa sumisse em meio ao mato alto. Também teria que ser feita algumas reformas na casa, pois boa parte da madeira que fazia a fachada da casa estava podre. A casa por dentro era boa, os cômodos eram grandes, os quartos ficavam no andar de cima e tinha um grande porão onde minha mãe falava que iria montar a sua lavanderia. Depois de algum tempo ajeitando nossas coisas e a casa ter ficado da forma que a minha mãe queria, começamos a ter a nossa vida novamente. Meu pai já tinha voltado a trabalhar e a empresa ficava a algumas quadras de nossa casa. Certa noite, depois de terminar meus afazeres, resolvi tomar um banho. Tão logo fiz isso, subi para meu quarto e me deitei. A janela do meu quarto estava aberta e eu conseguia sentir o cheiro que o vento trazia da mata. Não demorou muito para que eu pegasse no sono. E foi então que tudo começou. A partir daquela noite eu comecei a ter pesadelos. E em meus pesadelos, eu via sombras assentadas ao meu lado da cama. Essas criaturas não tinham forma nem expressão. Possuíam somente a silhueta de uma pessoa. Seus olhos eram amarelados. Também possuíam seus dedos finos e muito compridos. Todas as noites essas coisas apareciam para mim em meus pesadelos. Preferi não comentar nada com a minha família. Mas foi então que algo muito estranho aconteceu em uma noite. Essas coisas apareceram para mim, e no meu pesadelo elas tocavam o meu rosto. Eu me via andando pela casa, e essas criaturas me chamando. Eu conseguia ouvir também uma voz que me chamava, e essa voz era da minha mãe. Parecia que eu estava dentro de um túnel muito longo. Eu escutava a voz de minha mãe ressoar dentro desse túnel. E foi no momento em que eu me acordei que tive uma surpresa inesperada. Minha mãe e meu pai estavam me olhando e me perguntavam se eu estava bem. De início eu respondi que sim, mas tinha a sensação que ainda não estava completamente acordado, pois o teto não era o do meu quarto. E também eu via uma velha escada de madeira, a mesma escada que descia para o porão da casa. Foi então que minha mãe perguntou o que eu estava fazendo no porão. Nesse momento,
Eu me assentei no chão. Olhei para os lados e percebi que eu não estava em meu quarto, e sim deitado no piso gelado do porão. Eu passei a noite naquele lugar, e quando olhei na direção de uma velha cortina que tinha as costas de meu pai e minha mãe, eu vi uma daquelas sombras escondidas atrás daquela cortina velha. Aquilo ficou boa parte do tempo que nós estávamos ali me olhando. E foi por um pequeno momento em que eu olhei para meus pais e retornei a olhar para aquela cortina velha, que percebi que aquela sombra já não se encontrava mais ali. Minha família ficou me olhando com um semblante muito assustado, e também me perguntaram como eu tinha cortado o meu rosto. Eu fiquei sem saber, pois não lembrava como tinha chegado até aquele lugar. Então, depois de subirmos e eu ir até o banheiro, foi no momento em que eu olhei para o espelho que notei que meu rosto tinha 3 arranhões, e em meu corpo tinha o que parecia ser marcas de mãos. Depois disso, muitas outras coisas estranhas passaram a acontecer comigo. Eu vi aquelas sombras durante o dia. Sempre estavam em lugares mais escuros me observando pelos cantos da casa. Também começou a aparecer buracos por todo o terreno ao redor da casa. E alguns animais mortos. Esses animais, na maioria das vezes, estavam com boa parte de seu corpo rasgados, de uma forma que parecia que foram mutilados por grandes garras. Minha família já começava a se preocupar com toda aquela situação. Meu pai acreditava que alguém poderia estar fazendo tudo aquilo. Ele sempre dizia que alguém poderia não estar gostando de nós naquela região. E para piorar toda essa situação, a cada noite que passava, esses acontecimentos só aumentavam. Quando foi uma manhã, tão logo me acordei, no momento em que abri a janela de meu quarto, quando olhei para os fundos do terreno, notei que parecia ter uma pessoa muito velha, embrenhada por entre a mata. Eu tinha certeza que era uma mulher de idade bastante avançada. Durante todo o momento que fiquei na janela, eu fazia de conta que não estava a vendo, e ela continuava a me observar. Então saí da janela e caminhei em direção à porta. Meu pai ainda estava em casa. Então me aproximei dele e falei sobre o que vi do outro lado do muro. Ele ficou me olhando e me convidou para irmos até o fundo da casa. Então, depois de olharmos por cima do muro, o susto que levamos foi muito grande. Aquela velha já não estava mais na mata, mas notamos que por entre o mato alto, o que tinha em meio às árvores, eram muitos túmulos antigos. Esses túmulos vinham até para o muro, que separava nossa casa de todo aquele lugar. Foi então que meu pai percebeu que um pouco mais à frente tinha uma grande gaiola, que se encontrava rodeada por arame farpado, e em cada lado dessa gaiola havia o que parecia ser estátuas de índio. Cada estátua daquela segurava um artefato diferente. Uma delas tinha o que parecia ser uma botija de barro em suas mãos. A outra carregava o que parecia ser um livro muito velho. Essas estavam uma de frente com a outra. Aqui estava nos fundos da gaiola, e de frente para nós, estava com um de seus joelhos sobre o chão, e em uma de suas mãos tinha o que parecia ser um grande amuleto, feito de galhos e cipós retirados das árvores. Eu fiquei me perguntando o porquê aquela gaiola era rodeada por arames, e por que a sua porta estava aberta. Dentro daquela gaiola havia o que parecia ser uma sepultura, e estava aberta. A terra que foi retirada daquela sepultura parecia que tinha sido revirada por cachorros, pois a terra estava toda espalhada ao redor da sepultura. Eu também me perguntava por que a estátua do índio que tinha em frente daquela enorme gaiola estava sem cabeça e seus braços estavam atorados. Toda a estrutura que formava seu corpo estava com marca de arranhões. Meu pai, vendo tudo aquilo, falou que devíamos sair rápido dali. Também pediu para que eu não falasse nada sobre o que vimos com ninguém, inclusive com a minha mãe. Depois disso, nossos dias seguiram normais.
Fazia muitos dias e noites que não acontecia nada de anormal ao redor do terreno da casa. Eu não tinha mais nenhum tipo de pesadelo. Aquelas sombras pararam de aparecer para mim. Enfim, eu acreditava que nossas vidas tinham voltado ao normal. Isso era o que todos nós acreditávamos.